com muito temor e tremor que quando alguém me pede para dar uma palavra, né? E eu quero pedir aí a paciência dos irmãos. Como sempre, eu não sou dotada de grandes estudos como vocês. Eu vou tentar só passar uma experiência minha em relação à palavra. Lendo o livro do Pedro, que no começo da reunião aí todo mundo mostrou, que é uma bênção. Não estou aqui para fazer propaganda do livro do Pedro, que acho que isso não é necessário, mas de tudo que eu li, que gostei, que aproveitei, eu me deparei com o perdão, pedir perdão, né? E eu achei assim maravilhoso quando ele escreve: o pecado glorifica o diabo e frustra a Deus. O perdão glorifica a Deus, frustra o pecado. Aí eu comecei me analisar até onde, quando eu peço perdão, eu de fato estou pedindo perdão ou pedindo desculpas, né? Porque são coisas diferentes. Então, eu fui ler um pouquinho, rapidamente, esses dias que o Pedro pediu para eu dar uma palavrinha, e eu fui descobrir que o perdão é muito diferente do desculpas. Então, quando eu escrevi assim, é diferente porque quando você pede desculpa, você pede por uma situação, às vezes, corriqueira. E uma situação que muitas vezes você não é culpado, mas você errou sem querer. Desculpa aí, né? Desculpa aqui, olha, eu bati a porta. Ou então, nossa, são coisas que você de fato não está assumindo a culpa. Você está assumindo simplesmente o fato de ter errado, mas que você não tinha intenção de fazer. Pedir perdão é outra coisa. Pedir perdão é quando algo nos toca e nos deixa entristecido. E depois eu vou ler aqui o versículo. Algo que faz com que produza em nós uma tristeza tão grande, a ponto de que aquele pedir perdão não é um pedir desculpa. Eu errei, eu pequei, a culpa é minha. Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, por muitas vezes, eu não pedi perdão, eu pedi desculpa, né? Então, ai, Senhor, desculpa aí, eu fiz isso hoje, né? Senhor, nós usamos a palavra de perdão. Senhor, perdoa aí. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida. Senhor, perdoa aí, tá? Quer dizer, mas não é uma coisa que não produziu em mim, de fato, um grande entristecimento. Então, um versículo só, tá, gente? Aqui na versão que eu peguei, em 2 Coríntios 7, 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, quando eu fiquei pensando, pedir perdão a dizer de todo o coração, eu errei, eu estou triste, isso causou em mim muita tristeza, então eu acho que eu estou em conformidade com esse versículo, né? Ele fala, pois vocês entristeceram, né? Entristeceram como Deus desejava e de forma alguma você foi prejudicado, porque como a gente lê aqui nessa parte também do livro do Pedro, né? Que Deus ele tem uma perspectiva de perdão gratuito. Então ele fala, você entristeceu, você pecou, mas eu estou dando de graça para você. E isso daí é uma coisa que tem assim calado ultimamente, né? Eu tenho um hábito, não sei se é errado, é que quando eu leio ou quando eu aprendo, eu sempre quero saber, peraí, onde é que eu estou errando nessa palavra aí, né? O que eu estou fazendo de errado em relação a essa palavra, né? Então, o errado sempre sou eu, tá, gente? Quando eu falo que as coisas acontecem, é porque eu fiz. Então, em resumo, é bem isso, sabe? Perdão, pedir perdão não é pedir desculpas. Mas eu falo perdoa Deus. Não. Muitas vezes nós falamos, perdoa-me, Deus, mas é desculpa. É só desculpa, não é perdão. Né? Quantas vezes você falou assim para alguém, desculpa, e foi sem querer. Por favor, não vamos falar para Deus que foi sem querer. Né? Foi pecado. E o pecado produz tristeza. Se não produzir, quando você pedir perdão,
até onde você está arrependido daquilo, né? É isso. Muito boa reflexão. Eu sempre penso isso, que perdão não é pedir desculpas. E realmente, quando você peca, quando você erra, seja com Deus, seja com alguém, vem sempre o sentimento de tristeza, né? E eu creio assim que Deus, ele gera em nós o desejo de ir pedir perdão e receber também o perdão. E quando a pessoa quando você vai pedir perdão, seja você a pessoa errada ou a outra, quando você recebe o perdão, você sente assim que tirou um peso de você. Muito boa. O sentimento dessa tristeza me causa alegria. Eu me sinto amado por Jesus, pelo Espírito Santo, sabe, me levando a esse arrependimento. É uma prova de amor. Quando você fica triste, quando dói, eu me sinto amado por Deus. Ele está me convidando ao arrependimento, para ter um perdão sincero. É maravilhoso isso. Isso é a ação do Espírito Santo em nós. Amém. Gente, boa tarde a todos. Ângela, eu acho que eu sintetizo essa sua mensagem com uma expressão assim que eu sempre acreditei. É de que pedir perdão sem arrependimento é só uma desculpa para cometer o mesmo erro depois. Por isso que é uma desculpa, né? Desculpa e não perdão. A palavra desculpa, né, Sueli, já vem de seria desvalidar a culpa. E é diferente de arrependimento.